noite a todos. Boa noite, doutor Rafael. Obrigada pela introdução. Obrigada pelo convite para apresentar o painel ao doutor Eduardo, à doutora Daniela Samaniego, né? Bom, eu tenho alguns slides aqui para apresentar, porque fica mais visual, porque o tema são sanções administrativas. Só que tem um problema, a autoridade nacional ela ainda não foi constituída e a gente não tem as sanções administrativas ainda. Então, para ficar um pouquinho mais visual, eu preparei alguns slides aqui e também pensando no horário, que aí em Mato Grosso é 1 hora a menos, mas aqui são quase 10h30, então vamos, né, dar uma refrescada aí. Parabenizar os palestrantes anteriores, a doutora Gisele, o doutor Maciel, né, que fizeram aí apresentações bem bacanas que eu pude acompanhar. Bom, vamos lá. A gente tem um cenário, pessoal, que é crítico, né? Todos sabemos aí que é um caminho sem volta, é o tema da LGPD, né? A gente teve uma discussão bem interessante aí, se ia para a vigência começava para maio de 2021, ou se ficava em agosto, enfim, teve toda uma discussão. E aí, quando teve o cenário lá na Câmara dos Deputados, decidiu-se lá no plenário pela prorrogação para dezembro. E aí, uma terceira data. E aí, quem participou bastante dessa discussão sabe que a gente ficava até ali como consultora, os clientes perguntavam, mas e aí, será que fica agora, vai para o ano que vem, o que a gente faz, né? Porque tem ainda eu ouvi um pouco do que a doutora Gisele comentou, tem um pouco ainda do gestor que pensa assim, será que essa lei vai pegar, né, que muito se ouve por aí? Então, às vezes, investir recursos, porque tem contratação de sistemas que vão, às vezes, dar o suporte para fazer essa adequação, tem contratação, às vezes, de recursos humanos, né, envolvidos aí no projeto, seja interno ou consultores. Então, por conta disso, teve muito dessa discussão. Quando chegou lá no Senado Federal, essa medida provisória, que tinha a questão da decisão, né, o que ficou considerado ali? O Senado Federal entendeu que essa questão da pandemia não era motivo para a prorrogação da LGPD. Então, a LGPD tinha que ser mantida a vigência agora, e aí nós tivemos a sanção presidencial tendo o início da vigência da LGPD. E muitas das pessoas questionam como que pode, eventualmente, a empresa ela vir a ser sancionada, né? Quais são os principais impactos? É claro que já foi até motivo dos painéis anteriores, eventualmente, mas vale a pena ressaltar que um dos grandes impactos é o exercício dos direitos pelos titulares, né? Então, a partir de agora, então, os titulares já podem fazer contato com as organizações exigindo os direitos delas, quais sejam acesso aos dados delas, confirmação de existência, enfim. E, eventualmente, se a organização não consegue cumprir esses direitos, ela descumpre a lei e, por consequência, ela tem, eventualmente, até uma incidência de sanção administrativa e, eventualmente, um pleiteio também perante o Poder Judiciário. Só que, como a autoridade não está constituída, eventualmente temos alguns órgãos de setor que estão regulamentando essa questão, né? Então, temos aí diversos exemplos que estão acontecendo, o PROCON e diversos outros órgãos que estão buscando regulamentar essa questão, né? E a partir de agosto de 2021, a gente vai ter a aplicação das sanções administrativas pela autoridade. Se Deus quiser, ela vai estar constituída e daí vai ter o início de aplicação dessas sanções. Bom, inicialmente também vale comentar que essa questão da adequação à LGPD, ela tem alguns motivadores, claro. Primeiro, é uma lei, não é facultativa o cumprimento, então trata-se de uma obrigação legal. Outra questão é que tem uma demanda para conformidade, a adequação à lei, então é uma questão até internacional para que o Brasil tenha uma lei efetiva sobre o assunto. Tem aplicação de sanções ao redor do mundo todo, então as sanções estão ocorrendo. Ainda o Brasil é classificado hoje como inadequado, como um destino inadequado em termos de proteção de dados, e isso acaba considerando até
algum empecilho para fazer parte da OCDE, que é uma das prioridades até do nosso governo, até o presidente Bolsonaro visa essa entrada do Brasil, né? A questão de continuidade de negócios com a Europa. Eventualmente, também temos diversas questões aí envolvendo multinacionais ou também empresas que queiram fazer negócios e que têm envolvimento de dados pessoais, porque os dados eles são utilizados de uma forma transfronteiriça, né? Tem diversas multinacionais que acabam que a sede fica em Portugal, por exemplo, na França, e a subsidiária fica no Brasil, e aí tem que ter compartilhamento de dados de empregados, de clientes, e esse compartilhamento já é considerado pela lei como uma transferência internacional de dados. Só que hoje o Brasil é classificado inadequado, o que traz uma burocracia a mais, porque a organização que está lá na Europa, por exemplo, tem que buscar um recurso adicional, ou seja, tem que formalizar um documento, mesmo entre empresas do mesmo grupo, para formalizar essa transferência, esse compartilhamento de dados, mesmo entre empresas do mesmo grupo, porque o Brasil é classificado dessa forma atualmente pela Europa. De uma forma geral, tem que ser cumprida a lei, mas principalmente tem que ter um enquadramento legal, uma hipótese de legitimidade enquadrada para essa atividade, para esse tratamento de dados. E tratamento de dados é basicamente qualquer atividade, né? Claro, está definido lá no artigo 5º, mas compreende muitas atividades que envolvem dados pessoais. E aí vai ter que buscar um enquadramento legal. A observância a princípios, o respeito aos direitos dos titulares. Se o titular entra em contato com a organização e ela não obtém uma resposta, ou obtém uma resposta que é insatisfatória ou divergente, é descumprimento da lei e, eventualmente, pode ocasionar também sanção administrativa. A questão da adoção de medidas de governança e boas práticas, né? O doutor Maciel comentou bem essa questão, a doutora Gisele também, que tem que ter a implementação dessas medidas. Então, faz parte, se eventualmente não tiver ali o mínimo de governança, o mínimo de boas práticas implementadas, pode ser situação também de eventual incidência de sanção administrativa. Então, inicialmente eu vou abordar algumas questões envolvendo a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e as sanções administrativas. Bom, comentar um pouco com vocês sobre a Autoridade Nacional. O que a nossa lei ela prevê? Que é um órgão da administração pública federal, integrante da Presidência da República. Traz ali até uma questão de natureza jurídica transitória e que daí pode ser transformada pelo Poder Executivo em autarquia, vinculada à Presidência da República. E ali no parágrafo 2º tem até a questão, desde a sua Constituição ali, ela vai ter que ser avaliada depois, em 2 anos, em até 2 anos, se vira autarquia ou não, ou seja, se ela continua existindo ou não. E aí, nesses 2 anos, é que a pergunta que não quer calar é, como ela vai demonstrar trabalho nesses 2 anos para mostrar a sua importância, né? Então, eventualmente, é claro, ela não vai sair aplicando diversas sanções, mas talvez ela aplique uma sanção que sensibilize o mercado, porque a questão da sanção, ela tem esse contexto de dar ciência para o mercado, dar ciência para as pessoas, de que, se não houver o cumprimento, há incidência de uma penalidade, né? Mesmo que seja administrativa, nesse caso. A questão que a lei ela assegura a autonomia técnica e decisória à autoridade nacional, então ela tem essa capacidade técnica, e isso é exigido dela. A autoridade nacional ela vai ser composta de um conselho diretor, né, formado ali por um diretor-presidente, né, e também os diretores, os outros. O Conselho Nacional de Proteção de Dados também, que vai ter ali, vão ter 23 membros, e vão ser indicados, então são pessoas que são da sociedade civil, de entidades representativas, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, né? E a corregedoria, ouvidoria, o órgão de assessoramento jurídico, enfim, tem toda a descrição, mas é claro, a gente também teve um decreto recentemente, o decreto 10.474, que veio a regulamentar essa questão também, que eu vou comentar um pouquinho com vocês. As principais atribuições da autoridade nacional são envolvendo poderes de investigação, corretivos e consultivos.
Investigativo seria no sentido quando ela tem uma atribuição, por exemplo, de realizar auditorias em controladores, por exemplo. Então, eventualmente, ela nessa atuação, ela tem ali um poder, uma atribuição de investigação. Quando ela for fazer eventualmente uma repreensão, né, organização, faça determinada correção faça determinado ajuste nesse tratamento. Você está coletando muitos dados aqui, né? Eventualmente pode ter orientação nesse sentido, com um contexto de correção. Eventualmente também uma situação de cancelamento de certificação, que também é uma atribuição dela, acreditar outras, né? Algumas empresas, pode vir a ter até um certificado a lei ela dá essa possibilidade de que tenha um certificado para determinadas empresas que ela está ok, que ela está é uma empresa reconhecida como que está com as regras de proteção de dados em dia, né? Pode vir a ter essa certificação também. Em relação a poderes consultivos, tem a questão de eventualmente ela pode ser consultada pelas organizações. Olha, autoridade, posso fazer determinado tratamento, né? Ela pode ser consultada num contexto mais de orientação também, eventualmente de uma situação mais preventiva, antes de realizar um determinado tratamento, por exemplo. Aqui a lei ela também determina que a questão que a autoridade nacional ela tem que ter ali um trabalho de envolvimento com outros órgãos de setor, porque eventualmente ela não vai anular essas agências que já existem, né? Então ela tem que ter esse relacionamento. Também Banco Central e órgãos de setor, ela vai ter que vir a se relacionar com esses órgãos para buscar o melhor entendimento sobre as determinadas questões, né? Que a gente sabe. A lei se chama Lei Geral de Proteção de Dados. É geral, ela é muito abrangente. Mas quando a gente, principalmente quem está já com projetos de adequação, sabe bem. A lei, nós interpretamos a lei de uma maneira diferente conforme cada contexto, conforme cada segmento de mercado. Se você vai atender um cliente que é do setor público, é uma interpretação. Se é do setor privado, é outro, né? E mesmo assim, tem muitas diferenças. Então, por conta disso, também a autoridade nacional vai ter que se relacionar com esses órgãos. A autoridade nacional também vai ter um fórum de comunicação, né? Cooperação técnica com esses órgãos, e também, eventualmente, até caráter punitivo com elas. Teve uma situação bem interessante que eu trago para vocês. Em janeiro desse ano, o que aconteceu? Teve uma discussão bastante interessante no âmbito da ação declaratória de constitucionalidade 51, porque ali se estava discutindo uma questão que o Brasil tem um tratado com os Estados Unidos para a obtenção de determinados conteúdos para fins de investigação criminal. E aí, o que aconteceu? Foi identificado que cerca de 30% das determinações judiciais que são emitidas pelo Brasil para empresas que estão nos Estados Unidos são cumpridos. Então, praticamente, nós temos um tratado que não é considerado eficaz. E para quem acompanhou essas audiências, porque o STF promoveu diversas audiências chamando experts para verificar, porque os ministros também não sabem como lidar muito bem com essa situação. Tudo isso é muito novidade, né? Então, acabaram chamando os experts, tanto da área de tecnologia, também da área jurídica, e foi uma discussão bem interessante. E, na época, o ministro da Justiça ainda era o Sérgio Moro, e ele até comentou, né? Ele trouxe essa questão dos números e identificou que 30% só é cumprido. Então, vai depender da autoridade nacional estabelecer, inclusive, relacionamento com as autoridades no exterior, porque senão a gente vai ter uma lei que só é aplicável aqui, mas os dados são utilizados de uma forma transfronteiriça, vão depender desses acordos internacionais e eles têm que ser cumpridos. Outra questão que foi bastante interessante foi a questão na STF que teve a discussão da obtenção de conteúdos do WhatsApp, né, com fundamento no Marco Civil da Internet. E eu não sei se vocês vão se recordar, mas em 2015 ficou um certo tempo o WhatsApp fora do ar, e naquela situação
Foi fundamentada essa suspensão do serviço por conta do Marco Civil da Internet, que tem lá os artigos 10 a 12, que determinam que, se não houver o cumprimento de uma determinação judicial, e uma das penalidades também pode ser essa situação de suspensão do serviço da provedora. E aí, por conta disso, ficou suspenso. E aí tem essas duas ações correndo em trâmite no STF, e tem toda uma discussão se é legal ou não a questão do Marco Civil. E aí, o que os ministros do STF entenderam nessa ação, nessa discussão? Que o direito à privacidade deveria ser prevalecido, né? Tem a questão, é mais importante do que ter acesso ao conteúdo até para fins de investigação criminal. Então, foi uma discussão bem interessante e também desse contexto de privacidade. Então, a gente está tendo novidades a todo momento, o Poder Judiciário também está amadurecendo em relação a determinados conceitos. Também temos o decreto 10474, que é um decreto de 26 de agosto, que nomeou ali, trouxe ali a aprovação da estrutura regimental, com a definição dos cargos, e também maiores detalhes em relação à autoridade nacional. Tivemos também recentemente, já que estou contando as novidades, né? Tivemos a definição também, indicação dos nomes dos diretores pelo presidente Bolsonaro, que tiveram também a sabatina lá no Senado Federal, e também tiveram a aprovação. Então, são 5 nomeados para compor a diretoria da Autoridade Nacional. Então, se vocês até procurarem, é possível visualizar aí o vídeo da sabatina, né, os indicados foram submetidos lá no Senado. E aí temos a definição, né? Precisa haver essa publicação dessa aprovação dos 5 diretores para compor também a autoridade nacional. Também tivemos recentemente a questão do relatório da OCDE, que entendeu que essas indicações poderiam eventualmente trazer um contexto ali de certo conflito de interesses. Porque tem um relatório, as diretrizes de 2013 já orientavam nesse sentido, e aí o relatório de outubro, agora dia 26 de outubro, bem recente, seguiu no mesmo ritmo, no mesmo sentido, né? Que a autoridade nacional deve agir de maneira objetiva e imparcial no exercício de suas funções. E, por conta disso, deveria ter ali a composição, apesar de estar relacionada aí à presidência da República, deveria ser composta por pessoas que que não estejam vinculadas ao governo, para trazer ali mais critérios de imparcialidade na definição das sanções também, né? Porque ela tem um caráter muito técnico. Daí, para também ficar um pouco mais clara que essa questão do envolvimento da autoridade, ela acaba fiscalizando esse cenário em que há tratamento de dados pessoais. Então, tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que vai fazer que tem, dentre outras atribuições, a de fiscalizar o cenário de tratamento de dados pessoais, né? O cumprimento da lei. E aí temos a figura dos titulares, que podem ser empregados, fornecedores, pessoas físicas, clientes, né, ex-empregados, qualquer pessoa física que tenha ali os dados pessoais tratados pelo controlador. E daí temos o encarregado e os operadores, então normalmente vai ter essas figuras. O artigo 46 determina que os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança para evitar violações de dados, né, incidentes, e aí, nesse sentido, se ocorrer um incidente, eventualmente a organização pode vir a responder com uma sanção, né? Então, a gente tem até a definição da violação de dados na própria lei. Ali no artigo 48, a gente tem a definição que o controlador ele deve comunicar, inclusive, à autoridade nacional e o titular, ou seja, o cliente, o ex-empregado, o empregado, o prestador de serviço, pessoa física, se a ocorrência do incidente
ocasionar um risco ou dano relevante aos titulares. Só que essa questão é uma questão até que traz uma certa subjetividade, que você vai pensar, ué, mas quando traz um risco ou dano relevante aos titulares, né? Tem um entendimento que, eventualmente, quando tiver um relatório de impacto e tiver uma conclusão de que aquele tratamento apresenta menos risco, né? Ou talvez quando tiver ali uma situação que a autoridade nacional venha a definir quais são as atividades que apresentam menos risco, assim como é feito lá em Portugal. Em Portugal tem uma lista de atividades que apresentam menos risco, ou maior risco, e que daí sim tem que ter essa comunicação, né? E aí fica o desafio também para a autoridade nacional vir a orientar nesse sentido. A lei, ela determina que a aplicação das sanções previstas na lei, na LGPD, compete exclusivamente à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e, é claro, vão se prevalecer ali no que se refere à proteção de dados pessoais. Então, se houver concorrência de competência para definição de sanção, se tiver envolvimento de dados pessoais, pode vir a prevalecer ali a questão da autoridade nacional, a competência dela, né? Aqui no 55J fala que determina ali que compete à autoridade nacional zelar pela proteção de dados, fiscalizar e aplicar sanções, solicitar a qualquer momento às entidades do poder público que realizem operações de tratamento de dados a questão de parecer técnico complementar, né? Então, eventualmente, ela tem esse caráter, sim, de fiscalização também, né? Como sanções, a lei, ela define algumas, então, ela tem lá a advertência, multa simples, multa diária, publicidade da infração e bloqueio dos dados pessoais. Eu costumo dizer que essa multa de simples não tem nada, porque é de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo conglomerado no Brasil, no seu último exercício, excluídos os tributos, limitado ao total de 50 milhões de reais, né, por infração. Essa por infração também é outra discussão, né? Ainda falta essa definição também pela nossa autoridade nacional do que vai ser compreendida essa por infração. A questão da advertência num cenário mais de organização, faça a devida adequação aqui, né? Num caráter mais pedagógico, a multa simples, claro, pecuniária ali, né? Tem a multa. A questão da multa diária, no sentido de obrigação de não fazer, e aí, eventualmente, também até amastrente, né? Para ela cumprir ali a obrigação de não fazer, publicidade da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência. Imagina ter que a organização publicar no seu site, publicar em jornais, fazer uma publicidade. Todo mundo, aconteceu uma infração aqui na minha organização, né? Fica muito chato, fica desconfortável. A questão, até que eu sempre coloco, tem a questão das sanções que são relacionadas aqui pela lei, mas a reputação é um dos maiores prejuízos. Eventualmente, numa situação que o cliente ele pode até considerar, ok, essa organização teve um problema ali, mas vai melhorar daqui para frente. Mas, eventualmente, ela nunca mais vai querer um serviço ou um produto dessa empresa. Então, a questão da reputação fica abalada, né? Bloqueio dos dados pessoais, né? Eventualmente, você ter a determinação ali de bloqueio dos dados pessoais ou suspensão do tratamento dos dados, isso inviabiliza o negócio, às vezes quebra o negócio. Então, é muito ruim. A questão da eliminação dos dados, né? A suspensão também do tratamento e também do funcionamento do banco de dados. Eu costumo dizer também que muito se fala da multa, a questão aqui da pecúnia, né, dos 50 milhões de reais, mas essas suspensões aqui de tratamento dos dados, de acesso ao banco de dados, talvez sejam as multas, as sanções mais graves aqui da nossa lei. É claro que a gente tem na lei aqui também alguns critérios que podem ser levados em consideração como atenuantes. Se por exemplo, a questão que os palestrantes anteriores comentaram,
que apresentaram sobre a questão da implementação de medidas, né, de ter a governança, isso será levado em conta e, inclusive, pode ser considerado atenuante, né, segundo o artigo 52. Aqui a definição da lei também, que o produto da arrecadação das multas será direcionado para o Fundo de Direitos Difusos, que é direcionado para cumprimento de políticas públicas, e porque muito se ouve também, mas a autoridade nacional vai sair aplicando sanção, porque ela quer arrecadar dinheiro. Peraí, não é bem assim, né? Ela vai ter o direcionamento dos recursos para esse Fundo de Defesa de Direitos Difusos. Aqui também é bem interessante essa decisão, publiquei até também lá no meu LinkedIn, comentei, que foi bastante interessante, é uma ação que também está em trâmite em São Paulo, uma decisão que determinou que o metrô de São Paulo também fornecesse ali um relatório de impacto de proteção de dados. Bastante interessante para a gente ver o que o Poder Judiciário determinou ali como critérios para a apresentação da análise de impacto de proteção de dados, bastante interessante. Também temos sobre esse contexto também de uso de dados pessoais, também tem diversas situações públicas, né, de sites que vendem, né, que comercializam dados, e aí estão sendo investigados, né, a questão do PROCON e da Anatel, que já tem regulamentado essa questão de abordagem sem consentimento, né? Então, a pessoa que recebe a ligação de marketing, para fins de marketing, e não autorizou essa abordagem. Então, tem o site Não Me Perturbe, tem lá o bloqueio do PROCON, que eventualmente você pode até denunciar uma reincidência. Se você pede para não receber ligação e continua recebendo, você consegue denunciar até a reincidência. E para quem conhece bem esses órgãos, essas agências aí, sabem bem que elas são bastante atuantes, né? Então, elas são bastante efetivas. Aqui também vale comentar que na questão aí do relatório também da OCDE, ficou compreendida ali a questão de uma orientação nesse sentido, né? De que ali tem até uma orientação para a nossa autoridade nacional. Por quê? O que se identificou? Por exemplo, no caso da Anatel e de outras agências, o que pode se verificar ali? Que, apesar de ter ali diversas sanções sendo aplicadas, muitas delas não eram pagas. E aí identificou-se que cerca de 13% do valor era arrecadado, ou seja, faltou um follow-up, que a gente costuma dizer, faltou um acompanhamento dessa questão. E aí, o que o relatório ele traz para a gente? Que para melhorar o pagamento dessas multas e aumentar a arrecadação, que deveria fundamentar ali as sanções de maneira mais adequada, né, mais cuidadosa, e também adequada ali à natureza da ofensa. E daí que, eventualmente, também deveria ter um critério do princípio da proporcionalidade, ou seja, qual que é a minha infração e qual que é a sanção, né? E aí tem uma orientação também até para a autoridade nacional, porque, eventualmente, se ela aplicar uma sanção num contexto até internacional de uma empresa que está lá no exterior, eventualmente a empresa que está no exterior vai falar o quê? Não, ok, para mim essa multa e nada, né, para mim não interfere muito. Então, vai depender até desse contexto da autoridade nacional se impor em relação a essas sanções, né, claro, e também desse relacionamento de cooperação entre autoridades de outros países. A gente também, caminhando aqui para minhas conclusões, o que a gente pode também considerar é que, enquanto a gente não tem a Constituição da Autoridade Nacional, fica essa questão de outras agências, até o Poder Judiciário também, cada um entende de uma forma, não tem uma orientação mais uniforme. A gente precisa da autoridade vir dar dar a regulamentação sobre algumas questões, por exemplo, o direito à portabilidade, como isso vai acontecer? Ninguém sabe. A questão também dos critérios mínimos que têm que ser adotados pelas controladoras e operadoras, também, né? Se segue a ISO, mas acredita-se que as normas ISO, mas acredita-se que venha a ser definido ali o padrão mínimo pela autoridade nacional também.
E assim que estabelecida a autoridade nacional, e essa vir a regulamentar o tema, ela vai ter ali a prevalência da regulamentação dentre as outras, né? Porque a gente tem isso definido em lei.